Você já se perguntou o que torna os jogos de terror tão arrepiantes? Pegue sua lanterna, ajuste seus fones de ouvido e vem comigo nesse vídeo sobreviver aos perigos e desvendar os mistérios desse gênero dos games. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Game Jam Plus. Eu sou o Rafael Passos e esse é mais um vídeo do nosso quadro História do Gênero dos Games, onde vamos falar sobre diferentes tipos de jogos e o tema de hoje são os jogos de terror. Esse que é um dos gêneros mais arrepiantes e imersivos do mundo dos games e que atrai uma gama de jogadores que são fascinados pelas histórias sombrias e pelas experiências de dar aquele frio na espinha. Sei que só de falar nesse tema diversos jogos já passaram pela sua cabeça, mas você conhece bem a história e a evolução desse gênero dos games? Pronto para enfrentar os seus maiores medos? Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Boatos que aparece um monstro à noite para quem assiste nosso vídeo e não deixa um like maroto. E aí, você vai se arriscar? Mas o que são os jogos de terror? Dentre as principais características desse gênero podemos listar: a narrativa é fundamental para a imersão que é alcançada por meio de elementos como diálogos e situações que são capazes de transportar o jogador para dentro das histórias profundas e perturbadoras. Os jumpscares são momentos em que algo inesperado acontece assustando o jogador, como uma porta que se abre repentinamente, uma sombra que se movimenta ao fundo ou monstros que aparecem do nada. A ambientação é crucial. Cenários sombrios, locais abandonados, florestas densas e mansões assombradas criam uma atmosfera opressiva. A trilha sonora e os efeitos sonoros desempenham um papel vital. Músicas tensas, ruídos inexplicáveis e sussurros aumentam a sensação de medo. Muitos jogos de terror apresentam quebra-cabeças complexos. Os jogadores precisam resolver enigmas para avançar na história. E a exploração é fundamental. Os jogadores devem vasculhar cada canto, procurar pistas e itens escondidos. Já os inimigos aterrorizantes são o coração dos jogos de terror, podendo se tornar tão emblemáticos quanto os protagonistas desses jogos, como Nemesis em Resident Evil ou Pyramid Head em Silent Hill, por exemplo. Os jogos de terror também absorveram diferentes características que geraram diversos subgêneros, cada um com sua particularidade. Nos jogos de survival horror, os jogadores precisam lutar pela sobrevivência enquanto lidam com o gerenciamento de recursos escassos, como a munição da arma, kits de cura ou baterias para lanternas, entre outros equipamentos. Resident Evil é uma franquia muito conhecida por sua jogabilidade nesse estilo. Já os jogos de Psychological Horror são conhecidos por mergulhar os jogadores em experiências perturbadoras, explorando a mente humana de maneira profunda, onde os jogadores enfrentam dilemas internos, traumas e distúrbios emocionais, como em jogos da franquia Silent Hill. Temos também os jogos de terror do tipo Found Footage, que utilizam uma técnica cinematográfica em que a jogabilidade ocorre inteiramente através da perspectiva de uma câmera, como se alguém tivesse registrado os acontecimentos, como em The Final Take. Já os jogos de terror gore são caracterizados pelo excesso de sangue, vísceras e violência gráfica. A intenção desses games é passar a sensação de desconforto através da repulsa visual. Jogos como Scorn são grandes exemplos do subgênero gore. Já nos jogos de terror e investigação, temos também a presença de quebra-cabeças complexos, onde os jogadores precisam investigar os cenários, encontrar pistas e resolver enigmas para avançar na história. E Alan Wake é um bom exemplo. O gênero dos jogos de terror tem suas raízes em várias influências, incluindo filmes de terror, a literatura de horror e até mesmo jogos de tabuleiro. Haunted House foi um jogo do Atari lançado em 1982 e é considerado pioneiro nesse gênero, pois colocava os jogadores em uma mansão escura, onde eles precisavam encontrar tesouros enquanto evitavam fantasmas. Jogo que sobrevive até os dias de hoje, sendo recontado através dos seus remakes, que denotam a evolução da tecnologia e do próprio gênero através dos anos. Já na década de 90, esse gênero viu a ascensão de duas séries icônicas que ajudaram a popularizar os jogos de terror. Resident Evil, de 1996, introduziu o conceito de survival horror, combinando elementos de ação,
com sustos e gerenciamento de recursos, enquanto Silent Hill de 1999 trouxe uma abordagem e uma atmosfera mais psicológica ao gênero. Conforme a tecnologia avançava, os jogos de terror começaram a se concentrar mais na narrativa e no desenvolvimento de personagens. Jogos como Amnesia, The Dark Descent de 2010 e Outlast de 2013 se destacaram por sua narrativa envolvente e atmosfera opressora. A ascensão dos jogos independentes trouxe uma nova onda de criatividade para o gênero de terror. Jogos como Limbo, Five Nights at Freddy's e Slender: The Eight Pages foram grandes sucessos, demonstrando que você não precisa de um grande orçamento para criar experiências assustadoras. Com o advento da realidade virtual, os jogos de terror atingiram novos patamares de imersão. Títulos como Resident Evil 7, Biohazard e A Chair in a Room, Green Water proporcionaram experiências intensas que fazem você sentir como se realmente estivesse dentro do jogo. Atualmente, os jogos de terror abrangem uma ampla variedade de subgêneros, desde os mais tradicionais survival horrors até experiências mais experimentais, recorrendo inclusive ao multiplayer, nos quais você pode jogar com seus amigos ou outros jogadores online, como em Dead by Daylight e The Outlast Trials, por exemplo. Os jogos de terror têm o poder de nos envolver com um misto de emoções, desde medo, ansiedade, aflição ou nojo. Por isso selecionamos os 5 jogos mais aterrorizantes de todos os tempos. Em quinto lugar, temos a franquia Fatal Frame, pois diferente dos jogos modernos que nos fazem correr e nos esconder, esse jogo nos força a encarar os nossos medos. Para sobreviver, precisamos apontar a câmera diretamente para os perigos que se aproximam e tirar fotos. Essa subversão do nosso desejo natural de virar as costas para o perigo proporciona alguns dos melhores sustos dos games. Em quarto lugar, Outlast. Com suas sequências de perseguição e sustos gratuitos, o jogo proporciona uma experiência assustadora enquanto o jogador investiga as profundezas inquietantes de um hospital psiquiátrico e segredos obscuros. Em terceiro lugar, a franquia Resident Evil, que mescla perfeitamente a tensão dos jogos de terror com o frenesi dos jogos de ação e sobrevivência. Conhecida por seus zumbis e criaturas mutantes, os jogos da franquia Resident Evil elevam o gênero de terror a um novo nível com sua narrativa envolvente e personagens icônicos. Em segundo lugar, Silent Hill 2. Esse jogo mergulha os jogadores em uma narrativa perturbadora e cheia de simbolismos envolvendo questões psicológicas humanas, enquanto tudo isso se passa em uma cidade misteriosa, envolta em uma névoa sinistra repleta de monstros grotescos. Em primeiro lugar, temos a franquia Dead Space, que apesar de não trabalhar com o sobrenatural, nos alerta para os perigos do espaço e os horrores imprevisíveis que a humanidade pode encontrar fora do nosso planeta. Nesse jogo, os necromorfos tocam o terror pelos corredores de uma nave devastada com sua aparência macabra e natureza imprevisível. E é isso! Vimos que os jogos de terror focam em criar experiências imersivas capazes de criar e manipular as emoções dos jogadores através da atmosfera sombria, sustos e enredos envolventes. Os jogos de terror também podem ser divididos em vários subgêneros, cada um com suas próprias características e mecânicas. Curtiu o conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like maroto. E já aproveita para conhecer a nossa playlist História do Gênero dos Games, para conhecer outros gêneros que já falamos aqui no canal. Não encontrou o seu favorito? Então já deixa aqui nos comentários qual outro gênero você quer que a gente fale em um próximo vídeo. E claro, já compartilha com aquele seu amigo que se amarra em jogos de terror. Um grande abraço, valeu e até a próxima!